Mateus 24, verso 12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero falar nessa noite uma mensagem chamada: não deixe seu amor esfriar. Não deixe seu amor esfriar. As pessoas vivem me perguntando: Lucinho, o que você acha que falta para Jesus voltar? E se você ler esse capítulo aí, você vai ver vários sinais da volta de Jesus: o surgimento de falsos profetas, guerras, terremotos, pestes, várias coisas Jesus fala aqui. Mas hoje eu queria me atentar a uma delas: o esfriamento do amor. E esse amor que está falando aqui não é simplesmente o esfriamento do amor de marido e mulher, o esfriamento de amor de pai para filho, o esfriamento do amor pela vida. Não, está falando do esfriamento do amor para com o próprio Deus. Está falando da diminuição da fé. Está falando de uma apostasia, que é uma palavra que o apóstolo Paulo usa lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 3. Paulo está respondendo a mesma pergunta que Jesus, e Paulo diz assim: Jesus não voltará sem que primeiro se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, e haja a grande apostasia. O que é a grande apostasia? Esse grande esfriamento na fé. Então nós temos tanto Jesus quanto Paulo prevendo que um dos maiores sinais que viriam antes da volta de Cristo seria um grande abandono da fé. Mas eu creio que junto com esse sinal, nós também veremos o maior avivamento da história do cristianismo até hoje. Os dois vão acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós vamos ver muita gente largar Jesus. Inclusive tem algumas bíblias aí que a tradução é assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem tem essa tradução aí, de quase todos? De quase todos. Ou seja, o que está sendo dito aqui é o seguinte: vai vir uma frieza espiritual tão grande sobre a humanidade nos últimos dias, que vai ficar pouca gente firme com Deus. Mas eu creio que muita gente vai ser salva nesses últimos dias, porque o Espírito de Deus está se movendo sobre a face da terra. E o Brasil é um país chave nas mãos de Deus nessa história, porque daqui Deus está fazendo surgir avivamento para as nações. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas eu queria nessa noite trazer para você essa palavra de alerta, porque eu não preparei esse sermão pensando em vocês, eu preparei pensando em mim. Sabe qual é a pessoa otária? Sabe qual é a pessoa que vai quebrar a cara? É a que acha que ela é imune. Sabe qual é a pessoa que vai se arrebentar lá na frente? É aquele que fala assim: se eu casar não vai ter divórcio. Não, eu consigo ficar sem me alimentar bem, sem dormir bem, não fico doente. Não, eu não preciso de ir médico, eu fico, tá tudo bem. Não, eu não preciso estudar para a prova. As pessoas que menos pensam que vai acontecer com elas, é exatamente com elas que acontece. Eu tenho até uma fala que eu brinco com a minha mulher. Eu falo: Paty, eu não tenho medo dos falastrão, eu tenho medo dos calados. A pessoa é muito simples. Porque muitas vezes a pessoa, ela é tão assim, você fala: gente, é um anjo, olha, vai voar. De repente Satanás aparece na sua frente. Era a demônia, era um capeta. Então às vezes eu acho melhor uma pessoa mais doidinha, mais desmiolada, mas a pessoa fica ali com Jesus. Ai, Deus, eu não estou aguentando não. Quem já orou assim: Deus, ó, o bicho está pegando, me ajuda, me socorre. Deus, eu estou quase pecando. Ai, esses aí não pecam. Esses não pecam. Sabe quem peca? Senhor, obrigado, Pai, por essa vida assim angelical que o Senhor me deu. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, e não sou como este fariseu desgraçado. Nem TikTok eu vejo, Senhor.
dizendo para mim e para você nessa noite uma palavra de alerta. O amor de muita gente vai se esfriar. Eu posso falar uma coisa? Que se esfrie tudo na nossa vida, menos nosso amor por Jesus. Tudo. E nós tivemos recentemente um evento que foi o acelerador da apostasia, que foi a pandemia. Durante a pandemia, nós descobrimos uma coisa. Sabe o que nós descobrimos? Presta atenção no que eu vou te falar. Por que as pessoas esfriam na fé? Elas esfriam na fé porque elas caem de cima dos dois pés que sustentam a vida cristã. Tem duas pernas. Aqui, ó, eu estou de pé em cima de duas pernas. Mas se eu ficar em cima de uma só, eu fico aqui um tempinho, daqui a pouco eu caio. A maioria dos cristãos está de pé em cima de uma perna só. Sabe quais são essas duas pernas? Primeiro, a busca individual de Deus. É a sua caminhada diária, sua leitura de oração, seu jejum, sua leitura bíblica, sua busca sua. E você sabe qual é a segunda perna que te mantém de pé? A busca comunitária de Deus. É você se envolver com os irmãos, vir para a igreja, fazer parte de um pequeno grupo. Nós só ficamos de pé se nós caminhamos com o corpo de Cristo e se caminhamos individualmente também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a pandemia veio, cortou uma perna. Cortou a perna da comunhão. Os crentes tiveram que ficar dentro de casa vendo live. O que nós descobrimos? O povo não tinha o hábito de ler a Bíblia e orar em casa, não. Resultado, ficou sem orar na igreja, porque a oração que era feita era na hora que o pastor mandava. Lia a Bíblia na hora que o pastor mandava ler. Aí o povo ficou em casa. Tanto é que ninguém descansou. Eu não encontrei uma pessoa até agora que falou assim: menina, esses 2 anos foi tão gostoso. Olha, eu dormi, eu estou melhor espiritualmente. Não, o povo está mais oprimido, está mais ansioso, está mais afastado de Deus. O nível de divórcio subiu lá para o céu, né? O tanto de gente se cortando foi lá para as nuvens. Por quê? Porque veio um esfriamento. Um esfriamento. E esse esfriamento não é uma brincadeira. Tem aí uma frase, se tiver, coloca aqui por favor, com os dados que mostra. Olha aqui, uma pesquisa mostrou que entre os... Olha essa pesquisa aqui, gente. Isso aqui foi feito no Brasil. Pegaram os filhos de crente de 18 a 29 anos. Filhos de crente de 18 a 29 anos. E perguntaram para eles assim: como você se define como cristão? Olha isso aqui. Somente... eles foram criados em lares cristãos. Apenas 10% deles se consideram discípulos radicais de Jesus. Então, molecada de 18 a 29 anos responderam a pergunta assim: só 10% falou: eu sou um discípulo radical de Jesus. O que o resto falou? Vamos ver aqui, 22% não são mais cristãos. Não, eu não sou cristão, eu não sou nada, eu não sigo Jesus, eu não sigo nada. O que mais? E 30% são classificados como nômades, porque ainda acreditam em Deus, mas não estão conectados à igreja nenhuma. Então 30%. Aí o Cláudio Duarte vai ali, aí vai lá, ri um pouquinho. Aí o Fernandinho vai ali, faz chover um pouquinho, que bom. Aí o Silo Malafaia vai ali, apanha um pouco. Esse nômade. Não olhe para a pessoa do lado, não, senão você revela que é ela, que nós estamos falando dela, né? 30%, gente. Você crê em Deus? Claro, sangue de Jesus, misericórdia, fala, tá amarrado, fala tudo. Aí você fala